Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Tá frio! Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui. Na aula passada nós vimos a questão da dilatação térmica dos materiais. Vimos que a dilatação é uma função da temperatura. Quanto mais quente, maior é o espaço ocupado pelo corpo. Menor temperatura, mais frio, menor vai ser o espaço ocupado pelo corpo. Hoje nós só vamos formalizar algumas expressões que são corriqueiramente utilizadas para resolver algumas questõezinhas de física. Nós podemos destacar três casos básicos, que são a dilatação linear, superficial e volumétrica. Embora sejam três casos, não é tão difícil assim, porque se você entende um desses casos, os outros dois serão todos muito parecidos. Lembre-se da nossa receitinha de bolo, que a variação do tamanho dos corpos depende do tamanho final menos o tamanho inicial. Ou também podemos falar que a variação do tamanho dos corpos é algo que depende do tamanho inicial, da natureza que é feito o material e a variação de temperatura. Vamos começar pelo primeiro. Na dilatação linear, nós vamos observar que uma das dimensões se dilata muito mais do que as outras duas. Dessa maneira, vamos considerar uma barra de comprimento L. Essa barra se encontra a uma temperatura inicial θ0. Ao sofrer um aquecimento, ela vai se encontrar um comprimento L. Isso mostra que a variação de comprimento vai ser ΔL, a diferença entre esses caras. Por isso nós podemos escrever ΔL é igual a L menos L0. Pensando agora em colocar as características que dependem da estrutura feita do material, veja como é que fica. A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Note que o coeficiente de dilatação linear ele tem essa unidade diferente que é a temperatura elevada a menos 1. Isso é um artifício de análise dimensional para simplificar as unidades, sobrando apenas medida de comprimento dos dois lados da igualdade. Cada material possui o seu coeficiente de dilatação específico, mas são valores muito pequenos e você não precisa decorá-los. Pensando de forma semelhante, vamos analisar um caso de dilatação superficial. Considere uma placa de área A0 inicialmente a uma temperatura θ0. Ao experimentar um aquecimento, ela vai atingir um tamanho de área A. Veja que a variação da temperatura causou uma variação na sua superfície, uma variação ΔA. Essa variação ΔA a gente pode escrever rapidamente como sendo a área final menos a área inicial. De forma semelhante, igual fizemos para o comprimento, nós podemos pensar assim. A variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação, agora superficial, vezes a variação de temperatura. Esse nosso coeficiente de dilatação superficial vai ser igual a 2 vezes alfa. Podemos pensar assim, agora nós temos uma dilatação acontecendo em duas dimensões, por isso multiplicamos o coeficiente linear por 2. Outra característica que é importante lembrar aqui é o seguinte: caso você tenha uma placa com um determinado orifício, ao aquecer essa placa, a área do orifício também aumenta. Agora você também já sabe como é que faz para abrir esses malditos potes de palmito. Basta esquentar a tampa dele, ele vai dilatar muito mais rapidamente do que a boca de vidro e a gente consegue abrir aí o vidro. Você molha a tampa, sem molhar a tua mão, tá? Abriu. Coisa simples, ó, sem força nenhuma. E finalizando aí, vamos ver a dilatação volumétrica. Considere um cubo de volume V0 a uma temperatura inicial θ0. Ao experimentar um aquecimento, chegando a uma temperatura maior, ele vai atingir um determinado volume V. Veja que a variação de volume nós podemos representar aí por ΔV. Repetindo a mesma receita que vimos nos dois casos anteriores, teremos o seguinte: ΔV é igual ao volume final menos o volume inicial. Agora pensando na estrutura da matéria, nós teremos o seguinte: a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E aqui você já pode imaginar que o nosso coeficiente de dilatação volumétrica vai ser igual a 3 vezes o alfa. No fundo, todas as dilatações são volumétricas, porém, quando existe uma necessidade de simplificar o estudo, nós usamos aí a dilatação linear ou superficial. Agora que você já sabe calcular essas dilatações, tanto faz se for linear, superficial ou volumétrica, que tal fazer algumas questõezinhas? Qualquer dúvida, reveja esse vídeo, faça aquele seu resuminho, deixe bem marcado o que significa cada uma das coisas da expressão e bons estudos. Até a próxima! Oh, meninão, que meninão,